Bom, pessoal, vamos dar continuidade aqui ao tratamento dos dados que iniciamos no vídeo passado. Já vou compartilhar a tela com vocês aqui. Então, aqui nós temos a nossa planilha que nós trabalhamos, tá? Tem o nome, informação, função, faixa salarial, tempo de empresa e setor, tá? Então, o que é que eu vou mostrar aqui hoje para vocês? As propriedades das tabelas, tá? São propriedades boas, interessantes que vocês podem utilizar, né? Que vai ajudar vocês a tratar dados e transformar esses dados em informação. Então, nós vamos selecionar aqui, ó, aperto Ctrl Shift, aperto para a direita, aperto para baixo e ele seleciona toda a tabela. Venho aqui em página inicial, venho em formatar como tabela e vou escolher aqui uma tabela qualquer, não importa muito o design, tá? Isso aí fica a seu critério e você vai selecionar alguma. Eu gosto de pegar sempre esse modelo daqui. A primeira linha é cabeçalho, então esse aqui é o cabeçalho da minha tabela, são as minhas variáveis. Eu vou selecionar. Minha tabela tem cabeçalho, então é essa daqui, ó. Se não tiver, então eu não vou selecionar. Coloquei em formato tabela. Esse cabeçalho aqui, pessoal, são as minhas variáveis, tá? Então eu tenho uma variável chamada nome, uma variável chamada formação, função, faixa salarial, tempo de empresa e setor. Você pode deixar essas variáveis com esses nomes? Pode, não tem problema. Mas depois, quando você estiver avançando nessa questão de tratamento de dados e programação, você vai perceber que é melhor você tirar os acentos, os espaços e deixar as variáveis um pouco mais simplificadas, juntas também, para você evitar erro ali de sintaxe ou algum erro de seleção dos dados. Então já coloquei no formato tabela, tá aqui, beleza? Então o que é que isso faz? Isso daqui não é só para você deixar os dados bonitinhos, apresentáveis. Você vem aqui em cima, olha, quando eu clico aqui fora da planilha, da tabela, não aparece aquela aba de tabela. Quando eu clico aqui dentro, aparece uma aba adicional e é o design da tabela. Quando eu venho aqui no design, você pode modificar ele de várias formas, colocar alguns totalizadores, pode colocar tirar essas tiras da linha, colocar e assim vai. Você pode testar aí em casa. Um dos pontos mais importantes é o nome da tabela. Então eu posso dar um nome para essa tabela e ela vai representar um conjunto de dados. Então eu vou colocar aqui o nome de controle de pessoal, controle underline pessoal. Aí vocês já estão vendo que eu estou colocando o nome das variáveis juntos ali, separados por underline e evitando colocar acentos também e outras informações desnecessárias para avaliar minhas variáveis. Então essa tabela agora ela virou uma variável só, então um conjunto de dados ali que eu utilizo. Isso aqui é muito importante quando você vai fazer referência cruzada com outros dados, você ter a tabela com o nome dela bonitinho, você sabendo chamar essa tabela vai ajudar muito você. Outra propriedade interessante aqui das tabelas é a capacidade dela se readequar aos dados, tá? O tamanho dela e dela agilizar as contas para você também. Então aqui eu posso incluir outra variável, que é, por exemplo, eu vou colocar outra variável, que eu vou fazer uma operação aqui, tá? Uma operação aqui, soma de contagem das funções, tá? Das funções que as pessoas exercem lá. Então aqui eu vou botar aqui, ó, cont, underline, função. Você vai ver que a tabela vai expandir. Tá? Olha só, que legal. Então a tabela expandiu, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem melhor. A tabela expandiu e eu vou colocar uma função aqui. Coloco igual, eu vou botar uma contagem se, qual é o intervalo que eu quero contar? Eu quero contar esse intervalo aqui, ó, da coluna C. Eu vou selecionar aqui em cima, de C a C, a coluna completa. Não vou fazer isso, eu vou fazer isso daqui, ó. Vou selecionar a primeira, Ctrl Shift para baixo. Quando eu coloco Ctrl Shift para baixo, você esperaria que ele ia selecionar esse range, né? Até a linha 64, a linha 2 a 64, sendo que ele não fez isso. Ele selecionou aqui, ó, e colocou, como está no formato tabela, ele pegou a variável função, que é essa daqui. E você já consegue observar que a variável função tem vários espaços aqui. Isso daqui é um problema da transferência dos dados, quando ele estava em formato ali sem estar estruturado, para depois ficar estruturado. E tem como nós excluirmos isso daí, e é sempre vantajoso fazer isso, para variável e para os dados eles estarem numa melhor formatação, tá? Eu vou dar Enter aqui, essa aí vai ser a soma. E qual é o meu critério? Eu quero saber a função. Eu vou selecionar aqui, ó. Quando eu estou selecionando uma linha de uma tabela, ele coloca esse arroba antes. Aí ele vai selecionar linha por linha e eu vou saber o totalizador aqui de engenheiros, da função engenheiro. E depois o totalizador da função de coordenador. Quando eu der Enter, vou fechar aqui o parêntese, vou dar Enter. E ele vai ver aqui, ó, tem 2 engenheiros toda essa coluna daqui,
tem 2 coordenadores, 3 analistas de TI, 6 especialistas e assim vai. Então, como é que eu vou agora resolver essa questão do espaço que tem aqui, ó? Eu vou tirar um por um esses espaços? Não vou fazer isso, tá? Você vê aqui no nome do João Silva, ele também tem espaço. Você vê aqui do engenheiro naval, ele tem um espaçozinho aqui, ó, no final. Então, cada conjunto de dados desse que eu tratei, eles vão ter essa informação desses espaços. Então, pessoal, para retirar esses espaços, eu tenho uma função que eu consigo tratar isso daí. Tá? E como é que eu vou fazer isso? Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Olha. Cada espaço aqui, cada variável dessa tem uma quantidade de espaços na frente. No Python isso é muito mais fácil de tratar. Aqui no Excel vai dar um trabalhozinho, mas eu vou mostrar para vocês como é que eu faço. Eu vou colocar uma coluna a mais aqui. Vou colocar uma função que é chamada arrumar, que ela remove os espaços. Tá? Deixa eu escrever a função de novo aqui. Arrumar. Remove os espaços de uma cadeia de texto, com exceção dos espaços entre as palavras. Então, nós vamos tratar esses dados. Aí nós vamos ficar com essa coluna duplicada? Não. E você já viu aqui, ó, a propriedade da tabela dinâmica funcionando. Ele já puxou para todas. Então, agiliza o seu trabalho. Aí eu venho aqui, aperto Ctrl Shift, seleciono tudo, aperto Ctrl C e aperto Ctrl V. No mesmo lugar. Venho aqui, ó, nesse íconezinho do Ctrl e aperto aqui, ó, colar valores. Aí ele vai desvincular a fórmula e tudo isso aqui vai virar dado, tá? São dados agora e nós removemos todos os espaços. O que é que eu posso fazer agora aqui? Eu vou excluir essa variável e vou colocar aqui nome de novo. E ao mesmo tempo eu já tirei o espaço aqui do nome. Formação, posso tirar já o nome daqui, ó, que é fácil de tirar. Os espaços, já consigo remover. Função também. E assim vai. Então eu vou fazer isso daqui agora para todos, tá? Agora o que eu tenho que fazer? Selecionar, Ctrl C, Ctrl V. Eu não preciso clicar ali embaixo. Eu posso apertar Ctrl, ele já vai aparecer as opções. E tem um atalho que é o V. Se eu apertar V, ele já coloca os valores. Eu não preciso mais me preocupar. Vou copiar esse texto aqui de formatação. Vou excluir a coluna anterior. Salvo aqui. Agora dá um trabalhozinho, como eu falei, mas resolve o seu problema. Vocês vão perceber, pessoal, que aquela fórmula que eu já fiz anteriormente, ela vai dar um erro aqui, porque eu mudei as variáveis, mudei as referências, então eu vou ter que refazer essa fórmula. Como é que ela estava feita? Vou excluir aqui. Eu estava querendo saber contar as funções. Aí eu já posso digitar a variável ali, ó. Se eu colocar aqui ponto e vírgula, colocar abrir colchetes, colocar aqui arroba, eu já consigo, ó, ir selecionando as variáveis que eu posso trabalhar aqui, ó. Eu quero saber a função, tá? A função das funções. Aperto aqui e fecho. Opa, fecho aqui no tab. Opa. Aí aqui, olha, pessoal, ele conseguiu fazer a conta. Por que ele não replicou para baixo? Porque ele está preenchido, tá? A tabela dinâmica tem esse probleminha. Então ele não vai preencher. Se você especificamente preencher aqui embaixo, ele não preenche completo, só se estiver vazio. Então eu aperto 2 vezes aqui e ele segue normal. Beleza, pessoal? Nós vamos continuar tratando essa planilha aqui, ela vai ficar bem legal no final. Acompanhe aí os próximos vídeos. Valeu, obrigado.